Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição dos Convocados, aqui na Norte Litoral TV. Sempre na noite de quinta-feira estamos aqui para falar do futebol. Os nossos convocados são então Pedro Casanova, também Alfredo Costa, Mário Ferreira e Hermógenes Mourinho. Hoje não temos o Hermógenes, está no Brasil, também ao serviço do Rio Ave e, de certa forma, também a aproveitar para umas férias bem merecidas. Mas temos os restantes convocados aqui connosco em estúdio. Na ordem do dia está naturalmente a Taça da Liga e a arbitragem. Vamos ter no sábado uma final entre o Futebol Clube Porto e Sporting e a ver vamos como vai correr. Meus senhores, olá, viva, muito boa noite. Começando se calhar pelo Alfredo Costa, que é o homem que não tem a ver nem com o Sporting, nem com o Porto, que são os finalistas. Alfredo, como é que tu viste estas semifinais e toda esta polémica da arbitragem? Eu gostaria de começar de forma diferente, mas podemos chegar à arbitragem. Queria dizer que foram dois jogos de grande qualidade, contrariando aquilo que normalmente são este tipo de jogos, a eliminar que as equipas normalmente são um bocadinho mais retraídas e mais pensadas e mais taticamente mais fechadas. Mas neste caso, estes dois jogos foram dois jogos de grande nível, tanto o primeiro como o segundo jogo, embora eu acho que depois haverá a justiça nos marcadores, depois é outra história, isso nós não podemos controlar. Eu estive agora há bocadinho por acaso a ver o resumo do Sporting de Braga, e o Braga realmente teve grandes oportunidades de fazer gol, podia ter feito outro tipo de resultado, o Sporting também. Portanto, são jogos um bocado complicados. Mas de qualquer maneira, o que queria realçar realmente foi a qualidade dos jogos, foram jogos intensos, e que é isso que as pessoas gostam e é assim que é o futebol. Em relação à arbitragem, isto é tudo muito discutível, como ao costume. Há aqui este ano, já o ano passado, mas esta época, o VAR está a dar alguns problemas, não é? Porque o problema do VAR é que não está bem definido qual é o papel do VAR, onde pode interferir, onde não deve interferir. Os protocolos são um bocado confusos e nós que estamos lá de fora ainda não percebemos bem como é que funciona o VAR. Eu pessoalmente acabo por não perceber muito bem como é que funciona aquilo. Embora eu acho que no caso destes dois jogos houve situações em que realmente o VAR sobrepôs-se, digamos, um bocado ao VAR de campo. Eu acho que isso é um bocado complicado, porque depois estamos neste dilema de é falta ou não é falta, é penalti ou não é penalti, é fora de jogo ou é fora de jogo. Eu acho que o VAR devia dizer ao árbitro de campo para analisar e ele tomava a decisão, era que se ia ser ou se não era. Porque depois temos o problema. O árbitro vai dizer, eu achava que não era, mas o árbitro disse que era, eu com alguma dificuldade em perceber o lance, acabei por aceitar. Há aqui uma série de situações complicadas. Mas depois também há outra parte. Uma das situações que disseram foi, por exemplo, que o Xistra ficou muito chateado porque foi ver aquele lance da alegada mão do Seferovic na bola, creio que foi o Seferovic, na bola, e que era limpo, quer dizer, era claro que era com o peito, e ficou chateado com essa situação. Mas, por exemplo, não deveria ter ido ver do fora de jogo, por exemplo. Claro. O problema aqui é o seguinte, aquilo que eu percebo do VAR, o VAR deve interferir no jogo quando o árbitro, por qualquer razão, não consegue escrutinar uma falta, uma agressão, coisas desse género, não é? Ou tem uma decisão completamente errada que depois se pode ver que é. São aquelas evidentes, está fora do jogo 2 metros, não marcaste, tens de dizer. Vai lá ver que isto aqui é fora do jogo. E há uma coisa que eu costumo dizer, os fora do jogo são marcados quando são evidentes, quando não são, não se marcam. Isto é a norma que até por exemplo, vamos ver, por exemplo, o lance do fora do jogo no jogo do Benfica, né, do gol do Benfica, né? Imagina que o árbitro até num lance corrido ficou com dúvidas, não é? Sim. Mas eles comunicam, eles podem dizer, presta atenção que eu fiquei na dúvida se está fora de jogo, não é? E deixa correr o jogo, e muito bem, o VAR vai ver, comunica, parece-me que realmente não há fora de jogo. Pronto. Ele vai lá ver. A questão, Mário, retifica a questão. É o que o Alfredo estava a dizer, e eu já falámos disso várias vezes. Aquilo que a mim me deixa mais, a maior parte das vezes, incrédulo, é, no mesmo jogo, porque é que numas situações vai ver, noutras situações não vai ver, porque é que numas houve a decisão do VAR, outras vezes não houve. É esta parte que eu acho que é muito obscura ainda. Ou seja, há pouco tempo, eu acho que não estou errado, houve
o Presidente da Comissão de Arbitragem disse que em todas as situações em que fosse de intervir o VAR, o árbitro tinha que ir sempre ver as imagens. Mas isso é o mais lógico. Isso é lógico. Até porque a decisão é sempre mas naquela semana viu-se a acontecer isso e agora já não se vê. No mesmo jogo ele consegue fazer. Consegue ver um lance que pode ter criado... E eu não tive dúvidas que não foi com a mão. Na primeira imagem. Tudo bem. Mas tinha que ver as outras. Mas tinha que ver as outras também. Esta parte da dualidade de critério é que a mim ainda me custa muito entender. Sabes porquê, Pedro? Porque também o próprio VAR tem que tomar decisões que eventualmente nós não percebemos e que é muito dúbio. Sim, mas é sempre o árbitro de campo que tem a responsabilidade da decisão. O árbitro de jogo é o árbitro de campo. Eu nunca ficaria com uma decisão sem ir ver. Mesmo que me dissesse, é penal, todos nós aqui no VAR consideramos que é penal. Então deixe-me ver. Claro. Ok, é penal. Mas ele se achasse que não for. Eu acho que o árbitro deve ter autonomia. Eu acho que não é. Eu não marco. E é essa parte que eu acho que também é obscura. Quem é que tem a última decisão? É o árbitro de campo, acho eu. Achas tu? Tem que sim, mas quer dizer... A partir de ser o árbitro de campo. Eu também acho isso. Mas outra coisa é árbitro, botar o gajo do VAR lá dentro e para o jogo. Mas é isso que eu às vezes acho, que também nem isso está definido. Não se percebe. E eu acho que eu não sou contra a introdução das novas tecnologias. Nada contra. Desde que se faça justiça, não é? Exatamente. Agora, sou contra quando elas não têm definições claras, retilíneas e simples. Sempre critiquei quando na lei, e ainda existe, ela não foi alterada em relação a isso, fica ao critério do árbitro. Não pode ficar ao critério do árbitro. Ou é ou não é, ponto final. Não pode haver aqui um meio termo, não é? O árbitro só tinha que assumir, é fora de jogo ou não é fora de jogo. É como aquela velha história. É falta ou não é falta? É como aquela velha história. Estão 5 minutos, há uma entrada duríssima. Ainda está no início do jogo. O jogo começa quando o árbitro apita, acaba quando o árbitro apita. Portanto, se tem que ser expulso aos 30 segundos, é como é aos 97 mais... É igual. Mário, é como as equipas não marcam golos no primeiro minuto como no último minuto. Exatamente. Não vamos estar à espera dos últimos minutos. Ou então dizer que não, foi marcado no primeiro minuto no vale. No vale, não é? Quer dizer, não faz sentido. Deixa aquecer. Há lá aquele golo que foi anulado ao Braga. Dizem que é uma falta antes do... O árbitro estava lá, estava a ver. E não marcou. Se o árbitro dentro do campo achou que não é penalti, não é? Não é falta. Não é falta. O Ortiz que lá está a 400 km, a ver de onde não é cá. Não é tão bem como o vivo, temos sempre de ser realistas. E aquelas jogadas que não ganham. Eu não vou por aí. Eu não vou por aí. Temos o mesmo caso do Benfica. Completamente. Que, digamos, o gol do Porto... Para mim é falta. Se for ilegal, se for igual, é derivado a uma falta que existe anteriormente. Exatamente. Portanto, o árbitro até pode estar ali, mas pode nem se aperceber, não é? E segue. E eles, na calma deles, não é? Até percebem que é uma falta. É isso tudo barato. Isso tudo, a mim não faz barato. A mim não faz. Agora, tem que ter sempre o mesmo critério, não é? Tem que ter sempre o mesmo critério. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. Se não houvesse VAR e este gol do Braga fosse validado, ninguém falava no caso. No caso do Benfica é igual. Se não houvesse VAR, o árbitro deixou marcar o primeiro gol. Era igual. Marcava o segundo gol do Benfica conforme todos assumiu. Nós sabemos. Era igual. Não estava a discutir agora isto. O problema é que o VAR, muitas vezes, sobrepõe-se à opinião do árbitro e quer... E é essa parte... Ou eles devem querer estar lá a justificar o que ganham, não é? Então, para o jogo, marca penal, marca falta. Que depois tens aqui uma outra questão que eu até aceito que seja até um bocado constrangedora e difícil de gerir para o próprio árbitro que está no campo. Imagina, tens um árbitro de campo destes mais recentes, mais novos, que estão ali, e tens no bar um árbitro como o Artur Soares Dias, por exemplo. O que está no campo, se o outro dizer, olha que é falta, e ele vai ficar Você está a dizer porque é. Ele é que é internacional, ele é internacional. Não é? Mas estas coisas não pode ser assim. Porque não está bem definido. Não está bem definido. Eu acho que o princípio quem apita o árbitro de campo, em caso de dúvidas, o outro pergunta e diz, vai ver. E tem que ver. Ele vai ser amigo. Não tem que ser. Mas vai, porque o meu colega que está lá viu que uma vez que eu não vejo, sempre assim essa, não é? Não é nada assim, Gamarinho. Mas então diga uma coisa, faz sentido que o vídeo árbitro, o árbitro que está com as televisões, se calhar na semana seguinte está no campo
E andamos aqui com esta roda viva. Não deveria ser, digamos que um colégio de juízes que não tivesse nada a ver com a arbitragem. Eu acho que o VAR devia pessoas ser que não têm nada a ver com a arbitragem. sempre a mesma equipa, digamos assim, não é? Eu acho que o VAR não devia ser árbitros. Já que há a limitação da idade, não é? Que é aquele problema dos Não digo que não árbitros no ativo. Pá, era aproveitar aqueles árbitros que chegaram ao fim de carreira, chegaram ao fim de carreira e passam eles a fazer esse trabalho. Perfeitamente de acordo. Agora, aquilo que tu disseste é algo que também dá a pensar, não é? Hoje eu estou na posição de ver na televisão e amanhã estou dentro do campo. Até porque há uma coisa que é importante dizer aqui. E amanhã eu vim de ti. Agora, só passada fizeste exatamente, uma vida agora vais ver o que é bom para todos. Exato. O problema que também há aqui, não é? É as guerrilhas internas entre eles. As pontuações e há aqui uma série de fatores em jogo que é complicado. Agora, também há uma coisa que eu quero dizer. Os dirigentes portugueses, mais uma vez, não é? Sim, empolam isto de uma forma tremenda. Alguns treinadores e alguns dirigentes. Convém fazer essa mas são todos iguais. Convém fazer essa ressalva. O teu não disse isso porque ganhou, ou se não tinha falado. Mas o Sport também mandou umas boquitas. Mas houve um presidente de um clube, de um certo clube, que disse há uns tempos atrás que era assim: só é burro quem fala da arbitragem. E ele agora falou, portanto, se calhar. Pronto, mas o foi coerente com aquilo que porque ele também nunca disse que era inteligente. Pronto, foi coerente. Então, calma. Mas então vamos lá às atitudes dos presidentes, porque grandes críticas, fortes críticas de Luís Filipe Vieira do Benfica, fortes críticas também de Manuel Salvador, António Salvador do Sporting de Braga, e depois aparece o médico do Sporting, que foi se calhar o único médico até hoje na história do futebol a ser presidente? Não é a ser presidente, a ser expulso num jogo de futebol, médico. De repente a pôr calma nisto tudo. A pergunta que eu faço é esta: não estou a perceber a pergunanta. Estás a ser irónico? Quem é o médico do Sporting? Não, é que como é que ele se chama? Presidente do Estás a falar do presidente do Sporting ou do médico do Sporting? Quando era médico, chegou a ser expulso como mas era médico, durante isso é diferente. Então convém formular a pergunta. Não, mas a pergunta é esta: eu pensei que estava se aquilo que aconteceu ao Braga tivesse acontecido ao Sporting, o discurso apaziguador do presidente do Sporting teria sido o mesmo? Não. Estás a perguntar a quem? Estou a perguntar aos perdedores? Posso perguntar a mim quem é? Estou a perguntar a quem é sportinguista. O treinador do Sporting de Braga, né, o Abel Ferreira, com aquela sua força que também já tinha a escola toda, não é? Até disse que perguntou ao Kaiser, o Kaiser lhe disse, o Kaiser lhe disse, este é o futebol que vocês têm. Portanto, quer dizer que o meu treinador até um não, há umas imagens em que se vê os dois a conversarem de braços dados durante o jogo. Durante o jogo. Agora, terá sido nessa altura. No caso, por exemplo, do Braga, é vindo que o Braga tudo fez, há aqui uma máquina, a Câmara Municipal, 3 anos de contrato, o Braga está nas meias-finais, o Braga tinha que ganhar isto de qualquer forma, não é? E até tinha entrar depois o melhor adversário possível para ir à final, que era jogar com o Sporting, não é? E se calhar até jogou melhor. No futebol é assim, o quanto é o resultado final. Claro. Isso de jogar bem e perder, nós perdemos o campeonato por 1 ponto, 2 pontos. Quem é que ganhou o campeonato? Quem jogava melhor. Pronto. Não. Os burros, os tais que não falam da arbitragem. Quem teve mais pontos, não é? Exatamente, os pontos é que contam, portanto lá está. Portanto, os golos é que fazem a diferença, não é o jogar bem. Ninguém ganha campeonatos a jogar bem, ninguém ganha troféus a jogar bem. Ganha-se, ou marca-se mais um golo, seja com a mão, seja fora do jogo. Estar mais perto de ganhar. Você jogar melhor com o Porto? Eu acho que sim. Eu acho que não. Mas eu acho que sim. Eu já disse que o resultado mais justo daquele jogo era um 6-5. Eu acho que, voltando àquela tua questão, acho que independentemente que houve erros, e todos nós reconhecemos que houve erros, mas acho que não é motivo para tanta eu acho que não. Para tanta a questão é que estás num momento, primeiro, numa competição que termina. Eu percebo, foi um troféu que foi à vida. Exatamente. E estás num momento do campeonato. Que ninguém valorizava. Claro que ninguém queria para nada. Nós saímos o Sporting queria jogar com a equipa de Sul. Nós saímos de uma guerra de Alcochete, não é? E estamos, mais uma vez, na segunda final consecutiva, não é? Portanto, estamos lá, amigo. E Bibobá, não é? Aberto. Muito bem, vamos ver. Mas pior do que isso, de serem presentes a falar, serem comentadores de uma estação de televisão, que é no caso a Sport TV, fazer um comentário do género, se fosse que só queria ver agora no sábado
o Sporting contra o Porto, se o árbitro também fizer isso aqui, como é que os dirigentes do Sporting vão reagir? Isso acho que é um comentário muito... Já está a fazer um alerta. Pá, não precisamos está a fazer uma não notícia precisamos de antecipação. Não precisamos de mensageiros. Não precisamos de mensageiros. Mas por acaso... Não viste isso? O Porto teve uma coisa... O Porto agarrou o topo pelos cornos, pá, e aí aguentou a pedalada. Tem que ser assim. O homem, pá, disse-me, isto é mesmo agarro pelos cornos, não é? Estamos numa música que houve há uns tempos, não sei o que. É isso que eu falo, não é? Bom, depois vamos então fazer também esse prognóstico para o jogo que vai acontecer no próximo sábado. Vamos agora passar para a Primeira Liga. Temos jogos que vão acontecer a partir de segunda-feira. E eu gostava de falar do Rio Ave. O Rio Ave continua sem vencer. Não venham dizer que é problema do treinador que eu... Pois, parece que o problema não é do treinador, não à partida. E Vinícius parece que vai mesmo para o Mónaco, portanto é um jogador influente que sai do Rio Ave. Que Rio Ave é que nós vamos ter? Começava ali pelo nosso varzinista. Estamos a ter um Rio Ave atípico dos últimos anos, não é? Exatamente. O Rio Ave tem sido uma equipa mais ou menos equilibrada, certinha, entre os meios 6, 7 lugares, e este ano está a ter alguns problemas. Aliás, é reflexo do que nós falamos a semana passada cá, não é? Isto, mudança de treinadores nunca é muito bom, não é? No meio da época, eu percebo que os clubes precisam de ganhar dinheiro e vender treinadores não é fácil, não é? E o Real consegue vender treinadores, que é uma coisa anormal em Portugal. O único clube que vende treinadores, praticamente, não é? Tem vendido bastante treinadores. É verdade. Mas isso depois paga-se. É bastante. E, portanto, exporta muito. Exporta bastante. Portanto, está a ter reflexo disso. E eu, sinceramente, acho que o Rio Ave este ano vai ser um ano, de certa forma, difícil para o Rio Ave. Até porque, sendo agora o Vinícius, não é? Segundo se fala, é um elemento importantíssimo a tal situação. Mas vou buscar dinheiro, é um bocado complicado. A balança aqui, às vezes, é um bocado complicado manter. Tem uma segunda volta toda pela frente e o Rio Ave está muito próximo dos lugares da descida. E repare, e estes últimos jogos, curiosamente, o Rio Ave tem jogado com equipas... Do mesmo campeonato. Do mesmo não. E mais baixas. Do mesmo campeonato não. Neste momento sim. Sim, mas jogar com o Setúbal em casa e não ganhar é grave, não é? O raciocínio tem que ser este. Ou o Rio Ave não há resultados, não há dinheiro. O Rio Ave não vender ninguém e nós vamos apostar nas competições europeias e vamos tentar, não é? Ok? Ou então, vamos ganhar dinheiro e vamos correr algum risco. Mas olha, entre ficar em 7 e ficar em 10º, 12º, vamos lá para não descer. Vamos lá para não descer. Não será isso, mas... Quase, não, aquele está quase. Não, acho que o Rio não vai chegar. Estamos a iniciar a segunda volta. Agora que vai ter uma época mais difícil, vai ter dificuldades, vai. Agora isso. Vai ao Marítimo, já neste jogo. Vai ao Marítimo, o Marítimo está numa fase... Não vai ser fácil, não vai ser fácil. O Rio Ave não vai às competições europeias deste ano, não vai. O que ganhou com é grave não ir, não é. Não é, porque ganhou mais dinheiro das jogadores treinadores, com certeza, não é? Pá, uma questão de analisar. Então, contrabalançar e pensar que, pronto, que está para esquecer a Europa, mas que vender um treinador e vender um jogador que vai dar não sei quantos milhares e acabou, não é? 8 ou 80, Mário, isto não é fácil, não é fácil. Repara uma coisa, o Rio Ave nas competições europeias só tem uma única vantagem, que é dar nome ao clube, não é? E valorizar os jogadores. E a receita? Não é tão grande quanto isso. Sim, não é tão grande quanto isso. Se calhar fez mais agora na venda do... É algum dinheiro, mas... Se tu vendes um treinador que não aconteceu, fez dinheiro. Neste momento o nome não valorizou, digamos assim, não valorizou. Eu acho que são momentos. Eu, se fosse dirigente, teria grande dificuldade em... se eu precisasse ir para o meu clube para pagar ordenados e se achasse que aquilo era uma forma de eu chegar lá, eventualmente era capaz de arriscar e pensar... Entre uma coisa e outra, mas vai lá achar da estadinha para pagar os jogadores. Aquela que é mais segura do que a outra que é incerta. Portanto, é um bocado por aí agora. É um risco. Que o Rio Ave está a fazer uma época muito pior, também é verdade, já está a fazer, não é? E vai continuar a fazer. Mas o Rio Ave, mesmo que recupere muito a partir de agora, nunca chegará aos jogadores europeus. Já o fosso já é muito grande. Já é muito grande. Portanto, já sabemos que o Rio Ave está não é para fazer uma época, pronto, para acabar. Para deixar estar ali. Mas você pode ter que repensar todas as coisas, não é? Se quiser chegar lá acima, tem que pensar. Mas isso também encrava-nos aqui, ou leva-nos aqui a uma questão que é muito frequente na maior parte destes clubes, que é, na minha opinião, é uma visão curta a curto prazo. Sim, também é verdade. Estamos a resolver o de agora e depois vamos ficar com um problema para o ano, que depois para o ano vamos ver o que é que vamos fazer. Percebes o que eu quero dizer? Sim, percebo. Faz-me lembrar um bocadinho o Passos Ferreira, não é? Que também andou ali em bandeira a alinhar, que foi à Europa, que não sei o quê, no ano seguinte desceu. Claro, certo? é por isso que eu porque não se pode fazer não estão preparados para aquilo, não sei o quê, ficaram todos...
E mas o Rio Ave... O Rio Ave não é o caso. Não é o caso. Agora, já consigo... Agora, estar agora a desapostar, não é? Porque é o que está a fazer, claramente. Desapostar. Para se deixar estar sossegado. E depois para o ano vai repensar outra vez. Para o ano vai gastar o que ganhou agora para... Pode não fazer. Eu ia chegar aí. Pode não ter necessidade disso. Mas a probabilidade maior é essa. Quer dizer, andamos mais uma vez. Este ano. Somos o Rio Ave fez grandes aquisições, não é? Não. Olha, um guarda-redes de Borla, do Borzinho. Sim, mas o Boma não tem jogado isto aí. Não é o Borla, cara. Está bem, mas o que é que vale? Ele pode ter lá 50 jogadores, não joga, o que é que tem? Ele também pode ter lá 50 treinadores. É um guarda-redes, é um atleta. Mas isso não é por aí. Não, mas não. Aliás, também não acredito que o Léo Jardim, se calhar, até fique, porque que época ele está a fazer, também deve ser um que chega ao final da época, não é? Claro, há uma grande volta. E também vai, não é? Agora, assim, é difícil fazer esta gestão, não é fácil. O Galeano também vai, com certeza, quando os clubes têm que viver com os tostões, vá lá, não é? Não é fácil tomar estas decisões, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho é que... Até porque o orçamento já é um orçamento... O que eu acho é que... Se ele vendeu o Zé Gomes, que foi o que... Sim. A questão monetária. E vai buscar um treinador também de algum renome, que também não deve ser... E afinal não era para fazer nada, então podia acabar o resto da época com um treinadorzito para manter, não. E depois... Digo eu, não é? Quer dizer, eu não sei qual é a gestão que... Não, ela sempre foi isso. Agora, é evidente que aquilo a mim que me deixa mais... que me faz pensar um bocadinho mais, mas que estamos a falar do caso do Rio Ave, como existe, se calhar, em todos os outros clubes do quarto classificado para baixo, ou do quinto, que é a gestão do momento, do ano, E eu acho que cada vez mais os clubes têm que pensar que têm que programar-se para 2, 3, 5, 6 anos. Claro, não é meio de uma época. Não pode ser para aquela época só. Olha, agora vamos. Hoje o Presidente acordou e lembrou-se que quer ir à Liga dos Campeões. Vamos gastar 100 milhões para ir à Liga dos Campeões. Chega ao fim de 4 ou 5 jogos, afinal, não vamos conseguir. Olha, agora vamos pensar noutra coisa. Não pode ser. Claro que não. Mas isso, repara, depois eu tenho um exemplo muito concreto em relação a isso. O Braga, não é? Sim, o Braga foi fazendo, foi criando. Neste também a equipa que está ali metida dos 3 ou 4 certo. Já chateia, mas mantém aquela filosofia de é aquele objetivo e vamos. Chama-se estabilidade. Porque por isso é que eu digo. Estabilidade. É o caso das equipas que são... Mas o Rio Ave chegou a um patamar que já nos habituou a estar ali, não é? E tem condições para isso. Portanto, não pode chegar a meio de uma época, não é? Investe num bom treinador, investe em bons jogadores, para chegar ao meio da primeira volta já não sabe o que é que quer, não é? Isso de mudar discursos faz-me lembrar, e passando já de tema, o Varzinho, que no início da época é para subir, chega a meio da época é para ficar. E no fim da época é para não descer. E a pergunta que eu faço é esta. Estamos nesta altura a começar a segunda volta. Entretanto, deixa-me cá ver aqui nas cábulas. Sai Stanley, sai Juan Teles, se calhar sai mais gente. O que é que vamos ficar? Sai o Estrela. Sai o Estrela, à partida também, não é? Que a gente tenha 11 jogadores para jogar. Eu começava ali pelo Alfredo. O Alfredo que já está com suores frios. E então, Alfredo? Eu não posso dizer aquilo que penso, sinceramente. Não quero dizer aquilo que eu penso em relação a isto tudo. Não quero porque não quero. Agora, o que é estranho é... Vou dar um exemplo. O Stanley. Um jogador que andou aí, perdido, emprestado, depois vendido, foi emprestado, afinal podia jogar porque o português estava emprestado pelo Brasil. Portanto, há uma coisa que eu quero dizer. O problema disto tudo é falta de transparência. Ponto acento, falta de transparência. Aliás, é para esta direção, falta de transparência. E só espera que esta falta de transparência no futuro não esteja aos órgãos de sabores. Mas isso são outras contas do Rosário. E essas aí não querem entrar porque não me interessa entrar nessa vertente. Agora, eu enquanto sócio do Brasil e adepto do Brasil, preocupa-me que jogadores que não saem para o Brasil saiam do Brasil a custo zero, são dispensados do Brasil e no dia seguinte assinam para o clube da Primeira Liga. É estranhíssimo. Portanto, estas coisas que me fazem alguma confusão e me preocupam bastante. Não é? Temos agora... Que deviam ser esclarecidas. Que não são esclarecidas por deviam ser esclarecidas. Aliás, um dirigente desportivo, seja dirigente desportivo de que clube for, de que tipo de desporto seja,
tem que ser, acima de tudo, transparente e explicar aos sócios o que se passa no clube, não é? Porquê disto? Eu estou forte a ver o meu discurso, é sempre a mesma conversa. Sempre que alguém te faz uma pergunta mais incomodativa, dizer logo, temos que pagar os terrenos do estádio, temos que pagar os... Portanto, não sei quantas dias. Escondem-se sempre, não é? Resguardam sempre com este tipo de discurso, para que as pessoas depois digam assim, coitados dos rapazes, estão a pagar as dívidas, coitadinhos, deixa-os andar, não é? Acho esguirrado isto. Uma SEDUC... Acho que já chega. Já chega. Uma SEDUC é uma sociedade desportiva unipessoal. No caso do Barzinho, do qual o único acionista é o Barzinho, representado pelo Presidente. O Presidente é o dono da SEDUC, enquanto Presidente do Barzinho. Portanto, ele é que manda na SEDUC. Segundo dizem as leis, que eu não sou advogado nem percebo nada disso, os clubes são obrigados, enquanto clube, mostrar as contas aos sócios, aos associados. Enquanto SEDUC não é obrigado a isso, que eu acho uma coisa estúpida. Mas isso se fosse Presidente do Barzinho... Fazia questão de o fazer. Com certeza. Não impede dele... Eu quero saber se o clube dá 50 euros de prejuízo ou 500 mil euros de lucro. Não me interessa saber isso. Porque, no caso do Barzinho, o grande movimento de capital e dos grandes negócios que se fazem é dentro da SEDUC, não é no clube. Não é? A SEDUC é que faz os negócios, não é o clube. O Barzinho vendeu. A SEDUC do Barzinho vendeu. Por isso é que criava estas sociedades esportivas, para acabar um bocado com esta confusão que havia aqui de clubes. Não acabaram, porque não acabaram. Aliás, a SAD tens o clube. A SAD paga ao clube para utilizar o campo. A SAD paga exatamente. Há sempre aqui uma forma de contornar. É fácil dizer uma assembleia e dizer assim, o Barzinho deu 5 mil euros de lucro. A gente fica toda contente. Espetáculo! E a SEDUC? A SEDUC não sabe. A SEDUC não sou obrigado a mostrar contas da SEDUC. O que é isto? É uma falta de transparência tremenda. Que é isso que eu critico, não é? Eu não me importo nada. Eu não posso dizer aquilo que eu penso, sinceramente. Não posso. Mas vamos dar um exemplo muito concreto. Vamos dar um exemplo... Não quero. Vamos dar um exemplo muito concreto. Eu, se vender um artigo na minha empresa por 10 euros, eu vou faturar por 10 euros e o fisco sabe vender aquilo por 10 euros. Agora, se eu vender um produto por 10 euros e passar a fatura 5 euros, eu não estou a ser sério e não estou a ser honesto. Portanto, o Estado, neste caso, vem assim e diz, então você vendeu por 10, recebeu 10 e só fatura 5, leva-me na cabeça. Portanto, o que eu acho é que nestes tipos de negócios, eventualmente às vezes, são vendidos por 10 e faturados por 5. Isto é que eu acho estranho, não é? É isso que eu gostava. Onde é que está? Não, que se assim, olha, o 15 das Cobos foi para o Santa Marta, para o Guião, foi vendido por 5 escudos, ou 5 euros. Pronto, ok, 5 euros. Está aqui, papelinhos, contratos, o acordo. Não há dúvidas nenhumas. Ótimo. É isso que eu peço, não peço mais nada. Agora, se depois o empresário lhe dá um bónus ao Manel ou ao António, eu não quero saber isso para nada. O que eu quero saber é por quanto é que o clube vendeu. E se aquele preço que lá está é o valor justo. Porque é fácil dizer assim, vendemos o Manafá ao Portimonense por 25 mil euros. É fácil dizer isto. É fácil. Só que eu acho que o Manafá por 25 mil euros para o Portimonense não é um preço. Não é um preço. Isto a chamar, não é, aos associados do Brasil, neste caso, atrasados mentais, não é? Eu não sou atrasado mental. Eu não acredito que os jogadores devem vender por 25 mil euros. Isso é entre o Mourinho e o Loundos, eventualmente. Estou a brincar, mas é um bocado por aí, não é? Não é entre o Barzinho e o Portimonense. Mesmo assim, não é? Portanto, estou a brincar, não é bem mal por isso. Agora, é esta falta de transparência que eu acho que o Barzinho precisa. E eu acho que os sócios do Barzinho... Eu não vou às Assembleias do Barzinho porque eu não consigo ir às Assembleias do Barzinho porque não dá. Porque se as pessoas fossem minimamente afáveis e fossem pessoas com quem se possa conversar, isto que eu estou a dizer aqui, diria lá e gostava que houvesse do outro lado uma resposta. Não, a resposta vai ser, você calce, porque estamos a pagar as dívidas, você não tem nada que falar. Vai ser a mesma conversa. E a lei não me obriga a mostrar. E a lei não me obriga a mostrar contas, porque não tem nada a mostrar contas, não é? O problema aqui é que se eventualmente houver alguma anomalia, que eu não sei se há, não estou aqui a dizer não sei se há anomalia, estou aqui a dizer que há anomalia. Se eventualmente houver alguma anomalia, no final, não é? Porque se nós vendemos uma peça por 10 euros e faturamos só por 5, há aqui uma diferencial. E quem é que vai ser prejudicado? O clube. Portanto, quem vai ter que repor depois essas coisas todas, eventualmente, é esse SEDUC do Barzinho, não é? Portanto, mais uma vez, estamos nós a andar para trás. Portanto, eu acho que sim, tudo tem que haver transparência. E agora,
acho muito estranho, e isso é que me causa alguma estranheza, um jogador que não serve para o Brasil, serve para o Marítimo. Um jogador que jogava a titular o Estrela, não é? Depois criaram um problema com o Estrela, por não sei quanto, sei que mais, deixou de jogar, e já se fala que vai ser dispensado, não é? Cheira-me esturro, não é? Cheira-me muito esturro. Também me cheira, o Stanley. O Stanley, por exemplo, o Stanley, que é um jogador que, de uma forma ou de outra, é uma mais-valia para o clube, é dispensado para a Piedade. Porquê? É dispensado porquê? Por quanto? E para a Cova da Piedade. Por Cova da Piedade, do nosso campeonato. Se o Stanley não jogasse, ele estava a jogar. O Stanley, bem ou mal, é uma mais-valia para o clube. Pá, não entendo como é que se pensa o Stanley. Quer dizer, pá, não entendo. Isto é falta de transparência. Se houvesse transparência, o comunicadozinho a dizer o Stanley foi dispensado para a Cova da Piedade por valor X. Ou então foi dispensado porque o jogador queria ir para lá, não sei quanto, dizer que mais o treinador, o problema é mandá-lo embora. Agora, se nós fôssemos fazer vontade dos jogadores todos, quando eles estão com azia, os metade dos jogadores lá não tinham, não é? Vamos muito rapidamente também saber a opinião do Pedro e do Mário. Pedro. Não, eu acho que o Alfredo já disse, mesmo não querendo dizer tudo, já disse muito daquilo que eu acho que é o sentimento, o sentimento de todos nós, barzinistas e adeptos do clube, que perdemos tempo, gastamos dinheiro para acompanhar e fazer viagens para estar com o clube. E na realidade aquilo que o Alfredo disse é a verdade. Aquilo que mais se tem visto nos últimos anos, e não tem em causa, atenção que aqui não ponho em causa, nem nunca o fiz, nem o irei fazer, as pessoas que estão no clube, porque não tenho bases para isso, mas alargo isto a anteriores também, porque isto são vícios que já vêm de trás, não são só de agora, não é? No tempo de outros presidentes também era a mesma coisa, havia montes de negócios que ninguém sabia como é que eram feitos, a não sei quem lá estava, pronto. E isto é claramente o sentimento que todos nós nutrimos e que sentimos, que é esta falta de transparência, rigor, informação, se calhar profissionalismo também, porque acho que há muita coisa que falha por falta de profissionalismo no Varzim. E atenção que eu não estou a dizer com isto que o Varzim tem que passar a ser uma sociedade anónima ou tem que passar a ter empregados para fazer isto, fazer aquilo. Não. Eu acho que se as pessoas estão no clube, se disponibilizam da sua vida pessoal para dedicar ao clube, se passam o tempo dedicado ao clube, obviamente têm que ser remunerados. Ponto. E isto resolve, se calhar, muitos dos outros problemas que se fala, que se consta, que se não sei o quê, mas que chega ao fim não se consegue ir ao fundo da questão. Por isso, e dou um exemplo simples que falámos aqui a semana passada, de que eu acho essa falta de profissionalismo. O caso agora do jogo com o Leixões, do próxima terça-feira. É um jogo que todos nós, palveiros, sabemos que por norma traz muita gente de Matosinhos à Póvoa, e é incompreensível como é que o Varzim aceita fazer o jogo a uma terça-feira à tarde. Não é? Das duas, uma ou é. Podia ser feito no próximo domingo, por exemplo. Que podia ter sido feito pode ser neste domingo, que não há jogos. Exato, não há jogos. Até podia ser na terça-feira que a Liga obrigasse a ser na terça. Sim, senhora. Em vez de ser às 4, queremos às 8 da noite, queremos às 7, queremos às 10, à hora que for. E isso é um pequeno exemplo da falta que eu acho que é a falta de profissionalismo. De resto, todas estas movimentações de jogadores ultimamente têm-me deixado também muito admirado e até com alguma curiosidade em tentar perceber o que é que se passa, porque são movimentos assim um bocado estranhos. Se me tivessem a falar de um jogador, como disse bem o Alfredo, que habitualmente não joga, ok, é perceptível. O treinador, quando chegou, disse que tinha um plantel grande demais e queria reduzi-lo. É óbvio que, na minha percepção, naquilo que eu acho, iria reduzi-lo por aqueles que habitualmente não conta, penso eu, e estranha-se que realmente comecem a sair jogadores que habitualmente costumavam jogar. O Juan Teles fez 14 jogos, não estou em erro, nesta época. O Stanley fez 11 jogos. O Estrela fez os jogos todos, menos os 2 que teve castigo. Quer dizer, não consigo perceber. Mário. Pronto, eu não vou entrar na parte administrativa, vou direto à tua pergunta, se começava a segunda volta, que futuro para o Varzim. Realmente, com todas estas movimentações que se falam, né, dos jogadores titulares do Varzim,
e na situação que o Varzim desportivamente está, não auguro muito, um futuro muito risonho, a não ser que mais um milagre, Sim, mais um valente milagre aconteça. O Varzim está a meia dúzia de pontos ali. É isso que eu estou a dizer, portanto, é preciso arregaçar bem as mangas e são 2 jogos seguidos a perder. São 2 jogos seguidos a perder. É isso. E nesta divisão todos nós sabemos, um pontinho, 2 jogos a perder. Estás lá em cima. Estás cá em baixo, 2 jogos a ganhar, estás lá em cima. Mas estás mais cá para baixo, claro. Exatamente, o problema é que estamos mais virados com uma para outra vez para a zona de baixo do que para cima. Não é? Isso, muito bem. Vamos à fase final do nosso programa hoje, ligeiramente mais curto, e vamos aos prognósticos, começando precisamente pelo Varzim. É um jogo complicado. Terça-feira, às 4 da tarde, 3 ou 4? 4 da tarde. Vamos ter um Varzim Leixões. Alfredo. Alfredo? É um empatecito. Mas vai empatar. 2-1 para Leixões. Não, eu acho que o Varzim, quando toca a jogar com algumas equipas de pseudo-candidatos, e o Leixões era e é uma equipa que habitualmente já está ali, faz bons jogos, e por isso eu acho que o Varzim vai conseguir pelo menos um ponto. 2-2. 2-2. Temos depois, já na Primeira Liga, um Marítimo Rio Ave, Alfredo. 1-1. 2-1 para o Marítimo. 1-0 para o Marítimo. Depois temos também um Setúbal Sporting. 2-0 para o Sporting. 3-1 para o Sporting. Eu acho que 2-0 para o Sporting também. Temos um Benfica Boa Vista, Alfredo. 3-0 para o Benfica. Ia dizer isso, mas pronto, 2-0 para o Benfica. Que disseste 1-1? 2-0 para o Benfica. Pensei que disseste 1-1. Não. E para fechar temos um Porto Belenenses já na quarta-feira que vem. Porto Belenenses, começando... Porto Belenenses, 1-1. 3-1 para o Porto. 2-1 para o Porto. Já sabem que nas Sporting? noites de... E o Porto Sporting? Pois é, falta o mais importante, meu Deus, é que era logo o primeiro aqui da minha lista, estão a ver, que é exatamente o Porto Sporting deste sábado, Taça da Liga. É a final da Taça da Liga para saber quem é o tal campeão de inverno. Começando então pelo Alfredo, Porto Sporting. O Porto vai ganhar 2-0. O Sporting vai ganhar 2-1. Nos 90 minutos, 1-1. E depois? Ganha o Sporting nos penaltis. É assim mesmo. Assim estamos mesmo agora a chegar ao final desta nossa edição dos Convocados. Sempre à quinta-feira nós cá estamos para o acompanhar da melhor maneira. Tenha acima de tudo o resto de uma boa semana e muito desporto também pela frente. Grande abraço, até para a semana.